Oi, hoje é a resenha do conto Esme, escrito por Saki, da sua coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Todas as histórias de caça são iguais, disse Clovis, assim como todas as histórias de Thorfinn são iguais e todas... Assim começa Esme, escrito por Saki, que conta a história não de Clovis. Aliás, Clovis é um personagem que a gente já viu lá na primeira história aqui da coletânea Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Inclusive, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada nessa resenha que foi bastante interessante. Uma das melhores histórias aqui dessa coletânea. Bom, mas voltando ao assunto, não é a história de Clovis, mas dessa pessoa com quem ele está conversando, que é uma tal baronesa. Aliás, a gente não fica sabendo o nome dela, mas o que importa é a história que ela conta, o caos. Tudo aconteceu quando ela tinha 20 e poucos anos de idade, para ser mais preciso, quantos anos? 23 aninhos. Era jovem, provavelmente agora já é uma senhora, e naquela ocasião ela ainda era casada e tudo, mas enfim, o que importa é que ela estava participando de uma caça a cavalo, junto com uma outra moçoila também, uma senhora chamada Constance Brodow, que também era uma mocinha naquela época. Bom, enfim, o que importa, estavam elas lá participando da caçada, coisa bem típica masculina, né? Não dá pra saber direito o quanto que elas ficam à distância ou não, mas provavelmente elas ficam mais à distância, mais observando do que efetivamente caçando. Suponho eu, não sei se realmente as mulheres participavam com afinco das caçadas antigamente. Caça à raposa, é melhor dizer, né? Sim. E elas estão lá caçando e perseguindo aquela matilha, os cães, na verdade. E quando, num certo momento específico, eles desgarram para um lado, elas vão atrás e meio que elas se perdem. Pois é, se perdem, claro, do grupo dos caçadores, os homens, na ocasião então, né? Elas ficam meio perdidas. Na verdade, o que aconteceu foi que alguns cães lá do grupo se separaram, foram caçar uma outra coisa. Provavelmente não estavam caçando a mesma raposa que o restante dos animais. Pois é, elas perseguiram, digamos, a caça errada. No final das contas, elas ficaram muito longe do outro grupo. E na verdade, afinal, descobriram o que diabo o outro grupo de cães estava perseguindo. Que não era mais uma raposa, mas na verdade uma hiena. Olha só que curioso, foram caçar raposa e acabaram topando com uma hiena. Hiena? Na Inglaterra? Bom, não sei. Não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Bem tenebroso. Minha avaliação do texto. Com certeza, essa é uma história aqui tenebrosa. Sim, é uma daquelas onde o Saki gosta de ir por essa outra vertente dele, além daquela muito satírica, digamos assim, ao comportamento da sociedade inglesa. Na verdade, tudo isso ainda está presente aqui neste conto, e temos um certo equilíbrio bastante interessante. Mas, de fato, o grande mérito aqui desse texto é realmente ele ter uma tensão no ar constante que faz com que a gente continue a ler cada novo parágrafo com muita expectativa, pensando o que vai acontecer agora com essas duas senhoras, jovens senhoras, mas ainda assim elas estão numa situação completamente de perigo, porque o tempo todo essa tal caça que os cães estavam ali perseguindo está com elas o tempo todo. Essa tal hiena. Bom, todo mundo sabe, né? Hiena é um animal bem perigoso, bem traiçoeiro também. Na verdade, a gente sempre vê mais esse animal naqueles grandes vídeos de perseguições de leões à sua caça, né? Sim, tem aqui todo o trabalho, né? O leão ou a leoa, né? Fazendo aquela caça, pegando o animal, batendo, derrubando, começando a já consumir, aproximam-se até outros leões do mesmo grupo, né? E de repente aparece lá as hienas para atrapalhar tudo. E, literalmente, né? Elas estragam a refeição dos leões. Enfim, bom, aí você pode ficar se perguntando como é que tem uma hiena lá na Inglaterra? Bom, na verdade, um certo vizinho dessas duas senhoras, não me lembro o nome dele agora, também não importa, ele tem uma certa criação lá de animais exóticos. E de vez em quando, algum deles escapa e consegue até gerar um certo prejuízo para ele, né? Porque começa a sumir ovelha, galinha para lá e para cá, ele meio que tem que ficar pagando indenização, né? Quando descobre, fugiu um animal lá do senhor, do lord, alguma coisa, enfim. E na verdade, depois de um certo tempo, no texto a gente também fica sabendo isso, ele parou de avisar que os seus animais estão fugindo de sua propriedade, justamente para não ter que ser acusado de estar infligindo prejuízos aos outros. Muito esperto ele, né?
Na verdade, essas duas senhoras então supõem que essa hiena também veio da propriedade lá daquele tal Lorde, porque, afinal de contas, como é que ia aparecer uma hiena por lá, né? Enfim, o que vale é que essa hiena está ali e, literalmente, o animal está com as duas o tempo todo. Bom, os outros cães, vocês podem se perguntar o que eles fizeram. Literalmente, eles pularam fora, né? Quando eles perceberam que não era uma raposa que eles haviam alcançado, eles meio que olharam um para o outro e vão dar no pé daqui e voltar pro resto da matilha, né? Com certeza, né? São espertos. Mas as senhoras não tinham essa opção. Portanto, daí vem a parte boa realmente do texto, que é a relação mesmo das duas senhoras para com esse animal super selvagem e tipicamente perigoso. Mas, mesmo assim, com essa base inicial aqui do texto, a gente pode considerar que ele tende a uma outra coisa. Como disse, aquele equilíbrio entre a parte meio satírica, irônica e o terror é constante o tempo todo. Então a gente fica pensando que o texto vai tender a algo grandioso, partindo para uma certa violência, e na verdade o que a gente mais vê são os comentários ácidos dessas duas senhoras. Com certeza a outra personagem, não a baronesa, mas a... esqueci o nome dela, Constance? Sim, Constance. Ela é um pouco mais medrosa e o tempo todo ela fica fazendo perguntas, naquela coisa de estar ansiosa, né? Então uma pergunta atrás da outra que irrita bastante, claro, a baronesa. E fica nessa situação o tempo todo, esse diálogo entre as duas e a respeito ali do comportamento daquela hiena inoportuna que não para de seguir elas. Sim, na verdade elas tentam voltar para casa, lembrando, né? Estão perdidas, completamente longe de qualquer referência ali por perto. Já está quase anoitecendo também e outras coisitas. Vai dificultando essa viagem de retorno a um lugar seguro. De novo, o tempo todo elas aparentam estar em perigo, mas na verdade, né, a maior tensão que há aqui no texto é exatamente a expectativa que algo possa acontecer com elas. Primeiro, claro, por causa desse animal selvagem que está perseguindo ela e os cavalos o tempo todo. E mais ainda porque está escurecendo, elas vão ficar ali completamente perdidas. Sempre lembrando, nessa época não tem iluminação nenhuma, né? Se não é a lua para dar uma ajudinha no campo, ó, você não enxerga nada. Isso de fato é a parte tensa aqui dessa história. Claro que também os comentários delas é bastante interessante também. Aquela coisa, como sempre a gente está acostumado aqui nos textos de Saki, aquela provocação mútua, né? Que sempre as personas inglesas, pelo menos aqui nos textos desse autor, passam o tempo todo. Todo mundo está se alfinetando a todo momento, não param em nenhum instante. Aliás, eu posso até dizer, né, que em um certo momento, né, cada vez mais a baronesa aqui da história, ela se interessa pela hiena do que pela Constance, amiga dela, que está ali presente. Aliás, por que ela é fácil perceber isso? Porque precisamos lembrar então do título aqui dessa história, Esme. Na verdade, esse nome é o que a baronesa atribui a esse animal selvagem, a tal hiena. Pois é, depois de um certo tempo, né, a figura não para de perseguir as duas senhoras, meio que vai começando um certo laço afetivo. Aliás, não só da baronesa, a própria medrosa Constance também, ela vai adquirir um certo contato com aquele animal perseguidor, porque meio que não tem jeito, no fundo, né? Elas estão correndo perigo, talvez mais pensando na escuridão que está se formando em volta delas, do que no próprio animal. Talvez, de uma certa maneira, a gente possa considerar que elas estejam pensando que a hiena está protegendo elas, porque lembram, os animais, os cachorros que haviam encontrado a hiena, ficaram mudas quando perceberam que não era uma raposa, ou seja, a hiena mete medo em qualquer animal. Portanto, as duas estão protegidas ali com aquele animal silvestre que completamente vai trazer perigo a qualquer outro que estiver por perto. Sei lá, uma cobra ou um outro cachorro selvagem, vai saber. Tá aí você pode se perguntar qual é a parte mais pesada do texto, já que em si a tensão não está em cima do ataque da hiena para com essas mulheres. Bom, acontecem outras coisitas que eu não posso nem esbarrar em pequenos spoilers, porque senão estraga realmente a experiência de leitura. Quando acontece um certo evento, elas vão encontrar alguém pelo caminho, e esse alguém, sim, vai trazer uma certa reviravolta aqui para a história. Aliás, reviravolta de um certo modo, não exatamente que elas vão passar a desgostar do animal. Lembrando, como eu já falei, né, temos uma certa condição de crescimento de afeto delas para com esse animal selvagem. E sim, depois desse evento que acontece,
elas começam a ter uma certa dúvida, mas ao mesmo tempo começam ainda a ficar mais apegadas a esse bicho, e sempre por causa da conversa entre as duas. Lembrando, elas sempre estão se alfinetando e começando a colocar o animal ali no meio da conversa. O comportamento do animal vai que refletindo no comportamento das duas. É algo bastante interessante que acontece aqui nesse texto do Saki. Uma análise das duas personalidades através da hiena, ou por causa da hiena. E também precisa frisar, esse evento importante que serve como uma certa de uma reviravolta é algo sim de cair o queixo. Na primeira vez que tem uma citação do que aconteceu, eu falei, peraí, eu li direito? É isso mesmo? Ou foi um jogo de palavras que a baronesa falou? Sempre lembrando, quem narra a história é a baronesa, porque ela está contando todo esse caos lá para Lucroves, anos depois. Enfim, a gente pensa, ou melhor, eu pensei, eu entendi certo o que ela falou, foi o tal jogo de palavras. Na verdade, realmente, o que ela descreve aconteceu de fato. Ela tinha dito algo que fazia com que a gente imaginasse uma certa cena. Isso de fato aconteceu. E sim, é algo pavoroso, de meter medo, só que a reação das duas é algo curioso. Como eu falei, por causa da presença delas, elas não temem mais o perigo que está em volta. Mesmo que este animal, a hiena, tenha feito algo sanguinolento. E mesmo assim, elas meio que não estão ligando para o fato, estão apenas se alfinetando umas às outras. Claro que no final dessa narrativa aqui nós temos o retorno das duas para casa, isso eu posso dizer com certeza. E quando lá elas chegam a um outro desfecho. Na verdade, elas não chegam exatamente à sua casa, mas encontram um certo abrigo. E aí acontece uma segunda reviravolta aqui nessa pequena história do Saki. E também a gente tem uma noção que, mais uma vez, elas estavam já apegadas ao animal. Algo bastante curioso realmente o que acontece durante todo o desenvolvimento aqui desse conto. A reação é melhor do que a situação em si. Algo bastante curioso. Realmente um texto que sempre faz com que a gente fique pensando no que vai acontecer a seguir e ao mesmo tempo a gente fica meio que se divertindo com os pitacos que uma dá para a outra. Agora, uma última coisa a se dizer a respeito desse texto é exatamente como ele termina. As últimas frases do último parágrafo, que aliás, inclusive, contém informações interessantes que realmente fecham essa história. Mas, no fundo, os comentários finais da protagonista da história, a baronesa, realmente são uma coisa que é um pouco fria e faz a gente lembrar, mesmo depois que a história é terminada, a gente ter gostado de tudo, ter lido, percebe que essa história, no fundo, meio que não diz muita coisa, embora, claro, o que vale principalmente é a tensão gerada o tempo todo e, claro, também as picuinhas entre as duas. História em si realmente acontece muito pouco, e se você for ver a peripécia que aconteceu, você fala, é uma história boba. Naquelas, se você visse essa mesma história sendo contada por um outro autor que não valoriza exatamente essas cutucadas de personagens, e também a fleuma inglesa, e também a questão de embutir ali no texto um certo perigo que na verdade ele às vezes é meio que camuflado, talvez, como eu disse para um outro autor, esse texto ficaria muito simples, meio bobo inclusive, mas para o Saki, que sabe trabalhar justamente essas duas características do texto dele, aí sim tudo fica mais evidente, apesar do finalzinho mesmo fraquinho. Enfim, para Esme, escrito por Saki, eu atribuo 4,5 asteriscos. É muito bom o clima deste conto. Bom, e amanhã vamos para um autor que gosta de trabalhar eventos tensos, principalmente ao final de suas histórias. Me refiro, claro, a Monteiro Lobato com a sua coletânea Negrinha, onde veremos mais um conto desse autor brasileiro sensacional. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega, o de amanhã, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!